Gente, eu fui desafiado a estar pregando aqui nessa noite. Eu fico muito feliz, para mim é uma honra estar aqui, podendo ser usado por Deus para poder abençoar a vida de vocês, para poder ser usado. É uma honra as pastoras me darem essa oportunidade. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Eclesiastes 3, de 1 a 8, diz assim. Coloca para mim só na Almeida Revista Atualizada, para a gente começar. Pode ser tudo nela. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite na Tua presença. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha estar falando conosco nessa noite, para que em nome de Jesus, Deus, não venha estar sendo eu, Senhor, mas que eu venha estar sendo, Senhor, apenas um vaso em Tuas mãos. Venha estar abrindo os nossos corações, a nossa mente, venha estar nos fazendo focar, Senhor, completamente, aprender. Traz sensibilidade ao nosso espírito nessa noite. E que em nome de Jesus, Senhor, venha estarmos saindo daqui, Senhor, diferentes de quando chegamos. Venha estarmos saindo daqui, Senhor, com uma metanoia, Senhor, com uma mudança de mentalidade, Deus. Não só, Senhor, superficial, Deus, mas profunda. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o tema da palavra, para quem gosta de anotar, é além das adversidades. Além das adversidades. Esse texto fala com a gente que nós temos que saber que há tempo para todas as coisas. Nós temos que realmente aprender isso, abrir os nossos olhos para isso. Há tempo para todas as coisas. Tudo que está escrito na Bíblia foi escrito para nos ensinar. E nós temos que aprender com isso. Temos que aprender a não só saber que há tempo para todas as coisas, mas aprendemos a discernir, a viver nesses tempos, aprender a realmente entender que tempos que estamos vivendo e como agir de acordo com aquele tempo. E é isso que eu gostaria de falar com vocês essa noite, sobre nós realmente entendermos e o primeiro ponto já, discernirmos o tempo. Primeiro ponto, discernindo o tempo. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a maioria das coisas, elas não vêm de surpresa. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, que eu posso dizer assim, às vezes é emocional, ou coisas que vamos viver, ou acredito que praticamente todas as coisas vêm com um sobreaviso. Poucas coisas vêm de surpresa na nossa vida. E nós temos que aprender a discernir essas coisas. Nós temos que aprender a estarmos prontos para entender que tempo que estamos vivendo. É tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de jogar pedra, é tempo de colher pedra. O que devemos fazer? Então, nós temos que ir aprendendo a discernir os nossos tempos. Em Lucas 12, 54 a 56, Jesus fala, disse também às multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no ponte, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece.
E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haver calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus estava falando de um tempo específico, que era o fim dos tempos, que eles não sabiam discernir o fim dos tempos, não sabiam discernir que aquele tempo que estavam vivendo era o tempo que Jesus era o Messias, que aquilo tudo já estava escrito, que aquilo tudo já, eles sabiam discernir a chuva, mas não sabiam discernir aqueles tempos. E com isso nós aprendemos que nós podemos discernir tempos, nós podemos discernir coisas que Deus quer apresentar para a gente, ou momentos que estamos vivendo, que seja um momento de estudo, que seja um momento de trabalho, que seja um momento ministerial, que seja um momento espiritual, ou que seja um momento emocional. Nós temos que aprender a buscar, saber como discernir esses momentos. Então, alguns exemplos. Um exemplo. A tentação, o pecado, eu costumo falar isso muito para jovens que eu aconselho, para os meus discípulos, e eu digo por mim mesmo que tive problema há muito tempo com pornografia, com masturbação, e eu sei que antes do pecado ser consumado, coisas começam a acontecer, gatilhos começam a aparecer, coisas começam a vir de uma maneira que não estavam vindo, ideias começam a vir à cabeça, coisas começam a aparecer no que eu estou assistindo, e aquele pensamento começa a aparecer. Na maioria das vezes que nós pecamos, eu posso dizer assim, na maioria, não todas, são coisas que estão sendo construídas na nossa mente. São coisas que não vêm de um dia para a noite. Hoje eu acordei e falei, nossa velho, hoje eu vou me masturbar, e já caí em masturbação. Normalmente, eu digo por nós que somos cristãos, a vontade vem, a nós que não queremos fazer isso, né? A vontade ela começa a vir um pouco antes. A vontade ela começa a vir ali atrás, ela começa a vir, na segunda-feira vem uma vontade de se masturbar, e você fala, não quero, não estou afim, e os avisos começam a acontecer. E nós temos que discernir essas coisas. Quando uma pessoa começa a ter sinais de ansiedade, os sinais vêm antes do que a crise do pânico e a ansiedade em si. Só que na maioria das vezes nós não percebemos que seja um estresse, que seja algo que está acontecendo dentro de casa, que seja uma falta de confiança em Deus, que seja o que for, a ansiedade, a depressão, as coisas que nos afetam assim emocionalmente ou que afetam a nossa vida, a maioria das coisas vem aparecendo. Mas às vezes nós não estamos ligados, nós não estamos sabendo o que está acontecendo. Então, com isso daqui nós vemos 3 estágios. Existe, e com esses 3 estágios eu tenho 3 histórias para contar sobre isso, e hoje eu estava até me perguntando se isso tudo não aconteceu por causa da pregação de hoje, e eu espero que seja a vontade de Deus, mas eu já fui assaltado 3 vezes na minha vida. A primeira vez que eu fui assaltado, eu estava andando com o filho de pastor aqui, ele está morando em Curitiba agora, a gente estava andando de bicicleta, e a gente estava assim, gente, caminhando, estava andando, estava pedalando, e do nada, eu estava assim, começou a vir um menino correndo na nossa direção. E eu falei assim, gente, eu tenho que parar a bicicleta, senão esse menino ele vai tropeçar em mim, vai me derrubar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não entendi que aquele menino ia me roubar, que aquele menino ia me assaltar. Naquele momento, eu estava completamente perdido. Eu estava assim, eu estava andando de bicicleta com ele, quando eu olhei para trás, eu vi um menino correndo na nossa direção. Eu falei, mano, esse menino vai tropeçar na gente, vai derrubar a gente. Tinha uma galera jogando bola assim na frente. Eu parei a bicicleta. Quando eu parei a bicicleta, ele me roubou. E aí, o primeiro estágio é quando a gente não sabe bulhufas do que está acontecendo. É igual cego em tiroteio. A gente não sabe, não tem a menor ideia do que está acontecendo. Eu não tinha maturidade, não tinha audácia, não tinha, como que se diz? Não tinha perspicácia para saber o que estava acontecendo. Não via mal. Eu não esperava que o menino estava vindo atrás de mim para me roubar, senão eu tinha acelerado e tinha ido embora. Mas naquele momento, eu por não saber, aquilo me atacou de frente. Aquilo veio e conseguiu me derrubar, entre aspas. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. E esse, acredito que é o primeiro ponto de quando nós não sabermos discernir o que está acontecendo. Aí a segunda vez que eu fui assaltado, eu já estava um pouco mais ligado, eu já estava um pouco mais velho, já sabia mais ou menos
como é que funcionava. E aí eu estava andando aqui na principal do Sítio do Gama e passaram 3 meninos assim do nosso lado. E aí eu olhei assim, eu estava com 2 meninas e falei, velho, tá estranho. Aí a menina virou para mim e falou assim, não, velho, isso é coisa da sua cabeça, para de loucura. A gente chegou um pouco mais na frente, o menino roubou a gente. E existem essas pessoas que, se a gente for falar de espiritual, da nossa vida, eu soube discernir mais ou menos o que estava acontecendo. De acordo com esse versículo, o segundo estágio, eu soube discernir se estava vindo chuva ou se estava vindo calor. Eu soube mais ou menos o que estava acontecendo. Na terceira vez que eu fui assaltado, eu sabia que eles iam assaltar a gente. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu realmente já estava pronto para o assalto. Só que eu não agi. Eu não fiz nada em relação àquilo. E eu acredito que esse é um terceiro estágio. Jesus fala de um momento, né, de espiritual, de não saber discernir a época. Mas eu quero trazer isso para eu não ter feito uma ação em relação àquilo. Eu lembro que a gente estava na calçada, os meninos passaram pela gente, foram lá na frente, e eu sabia que eles iam roubar a gente. E aí eles viraram de costas e começaram a vir na nossa direção, só que quando eles estavam vindo, eu não avisei as pessoas que estavam comigo, eu não corri, eu só me afastei. Então, estava aqui assim a calçada, eu comecei a ir para o meio da rua, só que eu comecei a ir para o meio da rua sozinho. E quando eles anunciaram assalto, eu meio que voltei e aconteceu. Então, eu não agi em relação àquilo. Então, nós temos que aprender realmente a discernir. Nós temos que ficar ligados em relação a essas pequenas coisas, detalhes do que estão acontecendo na nossa vida. Detalhes cara, eu estou me tornando menos produtivo. Cara, Satanás está começando a conseguir me pegar em ver muita série. Eu já vi muita série, passei um tempo, estou sendo produtivo e tal, mas isso parece que começou a me carregar de novo. Eu estou vendo que estou começando a gostar de tal pessoa. Os sinais, nós temos que ficar ligados aos sinais. E quando nós estamos ligados aos sinais, nós podemos agir em relação a isso. Então, o primeiro ponto é estarmos preparados, discernirmos o tempo. O segundo ponto é ação. Ação, nesse tempo eu não agi. A minha ação não foi efetiva. O que eu fiz não foi efetivo, eu não agi. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia várias vezes que eu ia cair. Eu sabia que eu ia cair. Eu sabia que eu ia cair em pecado, eu sabia que eu ia cair em masturbação, eu sabia que eu ia acabar vendo pornografia, mas eu não fazia nada em relação àquilo. Eu prestava atenção nos sinais. Eu sabia que aquilo estava me levando a cair, aquilo estava me levando a me afastar, a cometer um pecado, mas eu não agia em relação àquilo. Eu não caminhava a fazer alguma coisa em relação àquilo, que seja em relação ao pecado específico de masturbação e pornografia, que eu costumo falar muito. A primeira ação que nós devemos fazer é discernimento, é aprender quais que são os nossos gatilhos. Quais que são os gatilhos, tanto de o que te faz chegar ao ponto de abrir um site pornô? O que te faz chegar ao ponto de se masturbar? Cara, eu não posso demorar no banho. Cara, eu não posso ficar muito tempo na cama. Cara, eu não posso ficar vacilando. E esses gatilhos são a primeira coisa que nós devemos perceber. A segunda coisa é agir. Eu falo para os meninos, e eu faço isso já faz um bom tempo, e quando eu vejo que aquilo está começando a vir, eu converso com o meu líder. Gente, tem aquela velha frase, né, do pastor Eibe: quem confessa tentação não confessa pecado. Então, quando nós começamos a perceber essas coisas, eu comecei a perceber que eu estou caindo. Eu estou usando esse exemplo porque eu passei por isso. Isso é algo bem, algo que eu acredito que eu tenho uma certa autoridade, que eu vivi isso e fui preso nisso durante muito tempo da minha vida. Eu falo, cara, sabe o que você faz? Desliga o celular. Joga o celular dentro do quarto dos seus pais e sai se eles estiverem dormindo de madrugada. Dá um jeito, liga para alguém. A gente tem, contra esse tipo de pecado não tem como, você tem que correr. Quando nós vemos que estamos, por exemplo, indo para um estado de ansiedade, para um estado de depressão, para um estado de tristeza, para um estado de nos aproximarmos de alguém para se relacionar,
Nós temos que saber o que fazer com isso. Um estado de depressão, de ansiedade, cara, procura a gente. Nós temos pessoas que vão conversar com você para te ajudar, e dependendo do nível ao qual você está chegando, nós temos psicólogos para te ajudarem. Essa é uma forma de agir. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Quando a vida começa a nos levar, é quando tudo começa a meio que dar errado. Nós temos que agir, temos que estar prontos para fazer alguma coisa. Amém? Então nós temos que procurar ajuda, irmos atrás de resolver esses problemas, não nos deixar sermos carregados por nossas emoções. Irai, mas não pequeis. Cara, qualquer ação, eu estou começando a ficar com raiva, dá licença, eu não posso ficar aqui. Então nós temos que aprender a discernir esses tempos. Cara, eu entrei na igreja, cara, eu estou sentindo que Jesus está me chamando para um momento de quartinho, para um momento de intimidade. Não, mas eu já sinto que agora é um momento de estudar a palavra, de eu aprender mais. Não, mas agora eu estou sentindo que é o momento de eu correr atrás do evangelismo. E nós discernimos o tempo e não fazermos nada, não adianta de nada. A terceira e última coisa. Não, antes, eu gostaria de contar uma história também de algo que eu passei. Eu costumava muito, quando eu me afastei de Cristo, eu voltei para Cristo, eu costumava muito dar aquela bad. Era essa a expressão, né? Dava bad, eu estava de boa em casa e do nada, bum, tristeza total. Eu estava de boa em casa e bum, toda a felicidade, toda a paz, aquilo me dominava, aquilo me tomava por inteiro. E eu lembro que eu comecei a entender que isso estava acontecendo, eu comecei a perceber que isso estava acontecendo, e eu comecei a falar, velho, eu não, meu Deus, por que isso? As minhas emoções estão me dominando, isso está me dominando, essa tristeza está me dominando, às vezes essa ansiedade, às vezes essa raiva está me dominando, e aquilo começou, e eu parei para pensar, eu comecei a refletir sobre aquilo, comecei a procurar, comecei a pensar mesmo, e falei, Deus não me fez para ser triste. Deus não me fez para agir dessa maneira. A alegria do Senhor é a minha força, a felicidade de Deus é quem me toma. Eu acordo de manhã e caminho todos os dias pela felicidade de Deus. A paz que excede todo entendimento está ao meu lado, Jesus está ao meu lado o tempo inteiro. E eu comecei a procurar aquilo. Eu comecei a não aceitar aquilo. Eu comecei a falar, não aceito ter bad. Eu não aceito ficar triste mais. E eu vivi isso, eu vivo isso até hoje. São momentos onde aquilo começa a me dominar, onde eu começo a perceber certos sinais do que está acontecendo, e eu falo, não aceito isso. Não aceito isso. E eu começo a falar, não aceito isso, não vai acontecer. E durante muito tempo eu não sabia, às vezes, como agir em relação a isso. Eu simplesmente apagava aquilo, ou me afastava daquilo, ou falava, não vou me deixar ficar triste por isso. Mas foi com uma psicóloga que eu comecei a entender um novo processo disso em relação à ação, de não só deixar de lado, mas aprender com aquilo. Então eu lembro de um momento, de uma certa vez, eu lembro desse momento que eu acho que foi a última vez que isso aconteceu forte assim em mim, que foi um dia que eu tinha feito uma coisa e uma pessoa veio até mim e não me deu um esporro, não me deu um esporro mesmo, a pessoa conversou comigo de boa, falou, cara, não faz mais isso, cara, não faz mais isso. Está errado, toma cuidado e etc. E aquilo normalmente estragava a minha noite. Normalmente aquilo estragava a minha noite. A gente estava saindo daqui dos jovens, a gente estava indo comer alguma coisa. E aí eu falei, cara, velho, já era. E eu comecei a ficar muito triste com aquilo. E aí eu agi em relação àquilo. Eu parei, pensei racionalmente. Eu lembro, deu dentro do carro. Eu parei assim, a gente estava indo. Eu parei para pensar, falei assim, cara, por que eu estou triste? Porque eu errei nisso. Eu fiz isso aqui e essa pessoa brigou comigo. E eu fiquei triste porque essa pessoa brigou comigo. O que eu tenho a aprender com isso? Cara, eu tenho a aprender com isso que quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu faço isso, essa pessoa não fica feliz comigo e eu tenho que começar a agir de forma aonde eu tenho que perguntar mais, tenho que buscar mais algumas coisas antes de agir. E naquele momento, a tristeza saiu. Naquele momento eu joguei à luz aquilo que estava me afetando. Terceira e última coisa. Chame Jesus para a sua linha do tempo. Por último e mais importante. Nós temos que aprender a discernir, certo? Temos que aprender a saber o que está acontecendo.
Mas uma das melhores formas de nós sabermos o que está acontecendo é perguntar para Jesus. Pessoas que caminham com Jesus, pessoas que têm relacionamento com Jesus, pessoas que têm intimidade com Jesus, não são pegas de surpresa. A pastora Rosalind teve o discernimento e Deus conversou com ela antes de vir o coronavírus. E ela sabia que estava vindo um tempo difícil sobre todo mundo. Ela sabia que estava vindo, ela discerniu o tempo antes do tempo chegar. Nós temos que perguntar para Jesus. Jesus, Ele quer responder a gente. Ele quer nos ajudar a achar caminho. Ele quer nos ajudar a saber qual porta devemos abrir e onde devemos caminhar, se devemos ir para a direita, se devemos ir para a esquerda. Jesus quer nos ajudar. Basta nós perguntarmos a Ele. Basta nós buscarmos qual que é a opinião dEle. Jesus, Ele quer nos ajudar a discernir os tempos. Eu lembro até de um sonho que um colega meu teve uma vez. E ele falou, cara, eu sonhei que a gente estava aqui na igreja e uma pessoa tinha uma revelação, uma pastora tinha uma revelação de que Jesus ia voltar amanhã, no outro dia. E eu lembro que a pastora contava pra gente e a gente começava a correr atrás daquilo, Jesus ia voltar amanhã, a gente não sabia o que fazer. E aí essa pessoa me disse, falou, cara, isso nem faz parte, mas a pessoa falou, eu passaria o dia inteiro conversando com Jesus. Eu passaria o dia inteiro falando com Ele, buscando intimidade com Ele, porque amanhã eu veria Ele no céu. Então, pessoas que estão preparadas, pode não ser especificamente sobre o fim dos tempos, porque Jesus fala que homem nenhum saberá nem o tempo nem a hora, mas Jesus quer conversar com a gente. Jesus quer falar para a gente quando é tempo de estudar, quando é tempo de trabalhar, quando é tempo de descansar, quando é tempo de plantar, quando é tempo de colher, quando é tempo de chorar, quando é tempo de se alegrar. Jesus, Ele quer mostrar para nós esse discernimento. Jesus, Ele quer nos ajudar a agir. Às vezes, gente, sem Jesus não faz sentido agir. Sem essa intimidade com Jesus não vale a pena dar o próximo passo. Sem perguntar para Jesus o que fazer antes, não vale a pena dar o próximo passo. Não vale a pena eu falar o primeiro passo, e eu volto nisso na pornografia e na masturbação. O primeiro passo que eu até falo para os meus discípulos é, cara, começou a vir tentação, começou a vir vontade de fazer alguma coisa, a primeira coisa que você faz, Deus, me ajuda. Espírito Santo, eu declaro agora em nome de Jesus o capacete da salvação sobre a minha cabeça, declaro o escudo da fé sobre o meu braço, Senhor, e eu te peço, Senhor, afasta esses pensamentos de mim. Senhor, me ajuda a vencer as minhas tentações, e aí você me liga para a gente conversar. O primeiro passo sempre tem que ser conversar com Jesus. Além do que nós estamos passando, além das adversidades, uma pessoa muito próxima da gente hoje chegou lá em casa chorando, falou que a mãe dela tinha morrido, essas coisas que são coisas até que às vezes nos pegam de surpresa, são coisas que nós não estamos prontos para viver, são coisas que a gente está ali e vem um tapa na nossa cara e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? A gente tem que ir além das adversidades, além do que a gente está passando, e a primeira coisa que nós temos que fazer é, Jesus, o que eu faço? Jesus, qual que é o próximo passo? Jesus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Jesus, eu não sei para onde caminhar, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu fico parado. Nós temos que procurar saber o que Jesus pensa sobre o que nós fazemos. Jesus, que era Jesus, estava constantemente procurando saber o que Deus queria apresentar a ele. Independente do que ele fazia, independente do dia dele, ele estava atrás conversando com Deus 3 horas, 4 horas, madrugadas, acredito eu, passando tempo de intimidade com Deus e sabendo o que Deus queria que ele fizesse. Jesus estava constantemente sensível, buscando qual que era o próximo passo, quem eu devo abençoar, por quem eu devo orar.
Devo estudar, não devo estudar, já é para a nossa vida. Devo caminhar, não devo. Sou evangelista, Deus, eu sou pastor, eu sou... Só quem pode te responder é Deus. Em Lucas 12, 25 e 26, fala assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andeis ansiosos pelas outras coisas? Nada podemos fazer sem Jesus. Quando Josué tentou fazer alguma coisa sem Jesus, o povo enganou ele. Josué caminhou sem perguntar a Deus se deveria fazer aliança ou não, e aquilo levou ele a trazer um povo para perto, a fazer uma promessa de que não iria destruir o povo, sendo que Deus queria que ele destruísse aquele povo. Moisés, ele bateu na rocha, porque na última vez que tinha acontecido era para bater na rocha, mas ele não perguntou o que era para fazer dessa vez. Deus falou: vai e fale para a rocha. Moisés não se certificou, Moisés não conversou com Deus antes de agir. Talvez se Moisés tivesse conversado com Deus antes de agir, se Moisés tivesse apresentado a angústia que estava no coração dele, a tristeza da morte de um ente querido, ele teria entrado na terra da promessa, mas ele não entrou. Abraão se aproximou de seu familiar, e enquanto ele estava próximo de seu familiar, enquanto ele não separou o caminho, Deus não conversou com ele, pelo menos na Bíblia não mostra Deus conversando como conversava com Abraão. Abraão foi e não perguntou para Deus como deveria agir. Jesus, ele quer fazer parte da nossa história. Jesus se importa com os nossos problemas, pelos mínimos que sejam. Que seja a tristeza mais besta, que seja a tristeza mais louca que você pode imaginar. Jesus só quer estar do seu lado e agir junto com você. E Jesus quer ser o nosso amigo. Jesus quer ser o nosso amigo. Ele quer ser a pessoa que nós conversamos, que nós buscamos ajuda. Vamos fechar os nossos olhos para que nós possamos orar, amém? Vou te dar um tempo agora. Eu gosto de fazer isso, porque além do pastor ou da pessoa que está falando aqui em cima, nós temos que conversar com Jesus. O que nós temos passado? É tempo de discernir, é tempo de agir. Conversa com Jesus um pouco sobre isso agora. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a te buscarmos, Deus.
O Senhor nos ajuda, Senhor, independente da adversidade, Deus, independente, Senhor, do que estivermos passando, Deus. Que a nossa primeira escolha sempre seja o Senhor. Que seja na felicidade, que seja na tristeza, Deus. Que seja em momento de pedir ou em momento de agradecer, Deus, que seja com o Senhor. Vencer a nossa primeira opção, vencer a nossa única opção. Vem agir em nossas vidas, Jesus, de maneira sobrenatural, Deus. Nos ajudar, Deus, a entendermos que, além de Deus, além de Senhor, Deus, que o Senhor não deixe de ser, o Senhor quer ser o nosso amigo. Que nós somos filhos, Deus, e o Senhor se importa com as coisas mais mínimas. Que seja, Deus, com a falta de amor que nós sentimos de um familiar, ou que seja, Deus, da morte de um familiar, Deus, ou que seja, Deus, de preocupações e ansiedades, Deus, e o não saber o que fazer. Vem nos ajudar, Senhor, a entendermos que o Senhor é Pai. Eu gostaria de dar a oportunidade daqueles que têm passado por momentos difíceis, daqueles que falam: Ricardinho, eu realmente, minhas emoções têm tomado o meu coração, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei nem que tempo que eu estou vivendo. De você vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Vem se colocar realmente aos pés do altar e falar: Deus, me apresenta. Talvez você saiba, mas você fala: Ricardinho, eu quero ter Jesus como minha primeira opção, e eu ainda não tenho isso. Eu quero sempre pensar em Jesus todas as vezes que alguma coisa vier. Ricardinho, eu estou passando por um tempo difícil, estou passando por um tempo que não está fácil. Não está fácil, eu não sei como agir, eu não sei como caminhar. A tristeza tomou o meu coração por completo. Parece que as coisas não andam, parece que nada desenvolve. Vem buscar a ajuda de Jesus. Nós não podemos te ajudar, não da mesma maneira que Ele pode. Enquanto nós estivermos cantando, e eu vou... Busca Jesus. Fala com Ele: Pai, me ajuda. Pai, eu preciso.